Você já deve ter ouvido falar de Lipo HD, Lipo 4K, Lipo Ultra HD, Lipo MD, Lipo Gladiador, mas todos esses nomes, na minha opinião, acabam confundindo ainda mais a cabeça do paciente. Então hoje eu vou falar sobre algumas dessas técnicas, porém todas elas se referem a apenas um único procedimento, que é a lipoaspiração. Então fique comigo até o final para você saber quando e qual técnica utilizar. Olá, eu sou o Dr. Thiago Ikeda, cirurgião plástico, seja muito bem-vinda. Eu sou também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também professor universitário com registro de especialidade registrada ao CRM. Então, hoje vocês verão um vídeo a respeito da lipoaspiração. Então, não deixe de nos seguir e clicar no sininho de notificação para que você não perca nenhuma novidade no mundo da cirurgia plástica. Caso também tenha algum assunto específico de algum procedimento cirúrgico, alguma dúvida, deixe aqui nos comentários embaixo, que será um prazer fazermos um vídeo sobre isso. Doutor, estou fazendo uma busca sobre lipoaspiração, mas eu encontrei tantos nomes e eu estou um pouco perdido. Sim, eu dou total razão para você. E é por isso que hoje, no meu vídeo, como cirurgião plástico, eu vou esmiuçar, explicar cada detalhe exatamente sobre qual técnica e quando nós utilizaremos essa técnica em você. Muita gente acha que realmente, como vai fazer uma lipoaspiração, que é a retirada da gordura, então ela deveria estar um pouquinho acima do peso para poder fazer essa lipoaspiração e ficar um bom resultado. Mas vejam comigo o seguinte, isso não é verdade. O ideal é que realmente nós façamos a lipoaspiração apenas nos casos para dar um detalhe a mais na hora de esculpir o seu corpo. Vou dar um exemplo de uma árvore com as suas folhas caindo. É muito mais fácil a gente podar, digamos assim, essa árvore quando eu tenho uma ou outra, poucas folhas caindo. Agora, quando existem muitas folhas, existem muitos galhos sobrando, é muito mais difícil a gente conseguir deixar essa árvore bem esculpida, de tal forma que fique lá ornamentando a nossa sala de estar, conforme a minha jabuticabeira aqui, que faz bastante sucesso. Mas enfim, então, quando você está lá com pouca gordura localizada, a lipoaspiração ela vai te entregar um resultado bem melhor. Então, qual seria, digamos assim, a paciente ideal para que a lipoaspiração fique excelente? É exatamente aquela paciente, por exemplo, que faz dieta, faz exercício, porém sempre vai ter aquela gordurinha resistente em determinados locais. E a distribuição de gordura no corpo, ela difere entre homens e mulheres, apesar de a maioria das nossas pacientes ser composta de mulheres. Então, se você está lá na academia, malhando, mas não consegue fazer com que a sua musculatura apareça, a lipoaspiração pode te entregar esse resultado. Doutor, já que você falou então da questão da atividade física e eu malho e a minha musculatura não aparece, então qual técnica nós vamos usar? É a Lipo HD? É a Lipo 4K, Ultra HD, MD, enfim. Bom, hoje as lipoaspirações, elas se dividem nas questões a respeito da definição. Mas essa definição diz respeito justamente na questão muscular, de evidenciar alguma musculatura a mais ou às vezes alguma parte do corpo não evidenciar tanto. Então, para isso, hoje diversas técnicas foram criadas para poder entregar esse resultado para o paciente. Porém, cada cirurgião ele tem uma certa preferência. A minha preferência, como vocês bem sabem, já me acompanham já há algum tempo, é sempre pela naturalidade. Pode ter certeza, se uma paciente vier até o meu consultório, mas ela não malha e falar assim, doutor, eu quero uma lipo HD, eu irei falar para ela, irei orientá-la que não vai ser o melhor caso. Por quê? Quando nós avaliamos uma paciente, nós a avaliamos como um todo. Eu não posso olhar para a paciente com partes diferentes umas das outras. Ou seja, o abdômen ele tem que conversar, casar, combinar com o restante do corpo dela. Então o abdômen tem que combinar com o quadril, que por sua vez com a coxa, tem que combinar com o tórax, com o braço. Então hoje existem algumas técnicas, por exemplo, nas quais é enxertado inclusive gordura no músculo do paciente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma lipoaspiração no abdômen e acabar enxertando um pouco de gordura
ali no músculo do abdômen, justamente para simular, digamos assim, os famosos gominhos. Eu, Dr. Tiago, não estou dizendo que a técnica é ruim, mas eu prefiro muito mais, por exemplo, falar para o paciente: olha, eu acho que você deve ir para academia. Justamente por quê? Porque ela vai criar músculo de verdade e não gordura simulando uma musculatura. Um detalhe muito importante, já que a gente falou de enxertia de gordura na musculatura, é em relação ao nível de complexidade e também com relação à questão segurança, que eu sempre bato na tecla também. Enxertar gordura no músculo sempre pode trazer um pouco mais de riscos para o paciente, seja essa enxertia na musculatura do abdômen, na musculatura do braço ou até na musculatura do glúteo, que na verdade é até meio que proscrita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, assim como pela Organização Internacional de Cirurgia Plástica também. Então, quando a gente fala dessa questão de enxertar a gordura e tudo mais, é por isso que eu sempre comento: não seria melhor você ir para a academia e criar músculos mesmo, do que simplesmente mimetizá-los com gordura? Não estou aqui defendendo somente a minha posição e condenando quem realmente às vezes faz essa enxertia de gordura. Estou aqui apenas trazendo verdades para que vocês então possam, por si só, analisarem e tirarem as suas próprias conclusões. Uma das formas, inclusive, que existe hoje para aumentar a segurança do procedimento é inclusive utilizando ultrassom, aparelho de ultrassom, durante a enxertia da gordura em determinados grupos musculares, para que esse risco diminua bastante. Então, o colega, por exemplo, que faz enxertia de gordura no músculo, ele tendo segurança e experiência para realizá-lo e tendo bons resultados, excelente. Mas, porém, eu, Dr. Tiago, prefiro falar para o paciente construir essa musculatura lá na academia, que essa musculatura que ele criou, por exemplo, ela não vai desaparecer. Então, se ela continuar malhando e tudo mais, aquela musculatura ela vai continuar e ela não vai se ver refém das mudanças de peso. Por quê? Se eu usei gordura em determinado local, se essa paciente vier a perder peso ou vier a ganhar peso, essa gordura ela também vai modificar e quem sabe até deformar alguma parte do corpo dela. Ok, doutor, eu entendi o que você me disse, mas então existe uma técnica melhor que a outra? Qual seria a melhor para a minha situação? Então é por isso que eu sempre falo para o paciente, quando vem ao meu consultório, que não existe uma técnica melhor que a outra. Na verdade, existe aquela técnica que cabe a cada paciente e aquela técnica na qual o cirurgião tem maior experiência e o gosto pessoal, por assim dizer. Então, o meu gosto pessoal, a minha experiência, é voltada mais para os resultados naturais e sempre buscando durabilidade do resultado. Ou seja, eu vou fazer uma lipoaspiração aqui agora, a paciente vai ficar com seu corpo definido, mas ela vai manter esse resultado a longo prazo, sem ficar refém a dietas e exercícios mirabolantes, para que aquela gordura que, por exemplo, em alguma técnica de lipoaspiração foi menos aspirada e aí ela não vai ter aquela definição para o resto da sua vida. O ideal é, paciente malha, paciente faz dieta, mas algumas gordurinhas localizadas que não consegue perder na academia e ela quer demonstrar aquela definição que ela trabalhou na academia, então nós temos sim para essa paciente a técnica mais adequada. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo, então vou trazer aqui agora para vocês um resumo sobre tudo o que foi dito até agora. Então vejam que a preocupação maior em qualquer uma dessas técnicas é justamente entregar ao paciente um nível de definição muscular. Mas eu quero alertá-los aqui o seguinte: a definição muscular ela é dinâmica, ela não é estática. Doutor, o que significa isso? Quero deixar que vocês olhem, às vezes, alguns vídeos, alguns perfis de alguns cirurgiões. Quando o paciente, por exemplo, está anestesiado, na mesa de cirurgia, com seu abdômen todo relaxado, definição ali, o que você está vendo não é puramente e simplesmente real. O resultado ele aparece mais a longo prazo, principalmente depois de 6 meses. Então aquele resultado imediato que às vezes vocês enxergam, muitas vezes aquilo lá é um jogo de luz, um jogo de sombra, um jogo de câmera, posicionamento do paciente. Então aquela paciente que já mostra a sua definição com a musculatura toda relaxada, aquilo lá geralmente não é o real, não é o resultado então
a longo prazo. Então, quando vocês estiverem pesquisando o seu cirurgião, peça durante a consulta, às vezes, para você ver alguns resultados a longo prazo. É justamente essa época que vai aparecer o resultado definitivo. Bom, então é isso, pessoal. Falamos aqui sobre a lipoaspiração e, novamente, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e deixe aqui embaixo nos comentários alguma dúvida que você tem sobre essa cirurgia plástica, sobre a lipoaspiração ou sobre outra que você queira que nós façamos algum tipo de vídeo. Não deixe de curtir e encaminhe este vídeo, se esse vídeo te ajudou, para alguma colega sua ou amiga que também deseja fazer uma lipoaspiração e tem algumas dúvidas em relação a todas essas técnicas que eu citei. Nos vemos no próximo vídeo.